Bom, estamos aqui em mais uma reunião do grupo Voz da Reforma. É um grupo de amigos que se encontram para falar da reforma, da teologia, uma boa conversa. Neste momento, nós estamos conversando sobre a Confissão de Fé de Westminster, que é o símbolo de fé das igrejas presbiterianas. Nós estamos aqui com o Diego, o Leandro, o Manu e o Dudu, né? Estamos aqui junto aqui para poder conversarmos juntos sobre hoje o parágrafo de número 8, né? Antes da gente iniciar, lembrar sempre que você que está nos vendo no YouTube, que você possa aí deixar o seu like, deixar o seu comentário, a sua sugestão, vai ser muito bem-vindo aí. E também compartilhe o nosso vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas com esse bate-papo da palavra do Senhor aqui. Vamos iniciar. Eu iniciei a leitura do parágrafo 8º da Confissão de Fé. Estamos no capítulo 1, que diz respeito à Escritura, né? Sobre a Escritura. E o parágrafo 8 diz assim: o Antigo Testamento em hebraico, língua original do antigo povo de Deus, e o Novo Testamento em grego, a língua mais geralmente conhecida entre as nações no tempo em que ele foi escrito, sendo inspirados imediatamente por Deus e pelo seu singular cuidado e providência, conservados puros em todos os séculos, são por isso autênticos e assim em todas as controvérsias religiosas, a Igreja deve apelar para eles como para um supremo tribunal, mas não sendo essas línguas conhecidas por todo o povo de Deus, que tem direito e interesse nas Escrituras e que deve, no temor de Deus, lê-las e estudá-las. Esses livros têm de ser traduzidos nas línguas vulgares de todas as nações aonde chegarem, a fim de que a palavra de Deus, permanecendo nelas abundantemente, adore a Deus de modo aceitável e possua esperança pela paciência e conforto das Escrituras. Né? Então, é um capítulo, um parágrafo longo, aqui o parágrafo 8º, que diz algumas coisas que eu queria iniciar comentando. Primeiro, ele cita as línguas chamadas originais. Quais são essas? É as línguas das quais Deus inspirou para que a Bíblia fosse escrita. Nós estamos falando do hebraico no Antigo Testamento e do grego no Novo Testamento. Né? Ele inicia falando disso, trazendo primeiro essa explicação de quais línguas foram usadas e em qual tempo. Né? Diz aqui no texto, né? O Antigo Testamento na língua que o povo de Deus falava, que é o hebraico, lá em Israel, e o Novo Testamento na língua mais comum, né? Vai lembrar que nós estamos falando de uma língua que espalhou por metade do mundo da época, que é a língua grega. E por isso foram escritas em hebraico o Antigo e em grego o Novo Testamento. E diz aqui, depois dessa explicação, foram inspirados imediatamente por Deus. Falamos disso no início, né? Sobre a aspiração de Deus, né? Deus soprando lá nos ouvidos, praticamente na mentalidade, no cognitivo dos autores, escritores da palavra de Deus, né? O catecismo diz, né? Homens santos separados, diz a Bíblia, foram separados para que fossem iluminados, inspirados a escrever. É isso que diz aqui. Né? E diz aqui que deve-se ser, nesse instante, diz o texto, singular cuidado e providência conservado puros, né? Ou seja, são conservados. Né? Como que a gente sabe que a nossa Bíblia, que está em português, tem uma tradução fiel? Como a gente sabe que todas essas versões que temos hoje em dia são fiéis ao Antigo Testamento e Novo Testamento original? O primeiro lugar é a pureza e a questão, o singular cuidado de Deus ao conservar puros os textos originais pelos séculos. É isso que a gente crê, né? É muito do sobrenatural, acreditar que o Espírito Santo, o nosso Deus, conservou a Bíblia e que as traduções que a gente tem, e vale lembrar, traduções feitas, por exemplo, as melhores, pela Sociedade Bíblica do Brasil, que tem parceria com as sociedades bíblicas dos países da Europa, mais hoje, né, dos Estados Unidos, onde são sociedades bíblicas sérias que vão no original e que do original
fizeram as traduções, né? E o autor, né? Por exemplo, a questão nossa, o João Ferreira de Almeida, como aquele do qual a gente confia, de que fez esse trabalho há muitos anos atrás, né? De pegar a Bíblia no Antigo e Novo Testamento, grego e hebraico, ou as melhores versões antigas, como nós estamos falando aí da versão dos 70, né, a Vulgata, nós estamos falando aí da tradução que Erasmo fez para o alemão, por exemplo, e aí trazer a nós o que nós chamamos de Bíblia. E o que ele cita também aqui depois, né, ó, são autênticos, ele diz, por isso, autênticos, e assim, em todas as controvérsias religiosas, a igreja deve apelar para eles, né? O texto diz isso, né? Os bons teólogos fazem isso semanalmente, quando necessário, né? A minha opinião como teólogo, pastor da igreja, é que a gente não há essa necessidade de incansavelmente ir toda semana ao grego e hebraico, tendo em vista que as passagens, em sua maioria, são claras. Mas, quando necessário nos seus estudos, o bom teólogo, a boa igreja deve ter um bom pastor que é versado no hebraico e versado no grego. A igreja presbiteriana do Brasil, nós temos 1 ano de grego, 1 ano de hebraico, e também 2 anos de português, para podermos entender a nossa tradução e, se necessário, ir lá, seja, se preciso for e tiver alguma versatilidade na Vulgata latina, né, em latim, ou ir na Stuttgartense em grego, ou na Bíblia hebraica, né? Então é isso que ele diz aqui. Aí ele diz assim, ó, não sendo essas línguas conhecidas por todo o povo de Deus, o que ocorre, né? Não é, o membro comum não sabe hebraico e muito menos grego. Que tem direito e interesse nas escrituras e que deve, no temor de Deus, lê-las e estudá-las. Esses livros têm de ser traduzidos nas línguas vulgares. Então, a reforma já trouxe isso, né? Martinho Lutero iniciou isso lá na Alemanha. Um dos pontos principais da reforma foi esse, a questão de ter a palavra, não um padre ter a Bíblia, a palavra, lá no que eles chamavam de altar da igreja, mas que todos tivessem a Bíblia em suas mãos, né? Essa questão, a vulgaridade da escritura, né? Lembrando da vulgaridade no vulgar do termo culto da língua portuguesa, do comum, né? A Bíblia deve estar acessível na língua comum de todos, né? E aí um trabalho, por fim, eu vou parar meu comentário aqui, só terminar de ler, né? Ele diz assim: vulgares de todas as nações, onde chegarem, a fim de que a palavra de Deus, permanecendo nelas abundante, adore a Deus de modo aceitável. Então, para adorar a Deus tem que ter Bíblia. E para ter Bíblia, precisa de ter a missão de chegar, né? Eu conheço um dos nossos missionários da nossa agência presbiteriana de missão transcultural, está no Timor-Leste, fazendo o quê? Traduzindo a Bíblia para a língua do Timor-Leste. E isso acontece, por exemplo, um pastor que estudou comigo, o reverendo Sérgio, lá da Missão Kaiowá, que traduz, né, o português, a Bíblia do português para a língua do povo indígena Kaiowá, e isso é feito por vários outros pastores e nativos daqui, como o reverendo Lidório fez lá se não me engano, na Austrália, acho que foi Austrália, entre os aborígenes, né? Eu não estou lembrando agora, ou se foi na Angola, na tribo nativa da Angola, mas assim, uma tribo nativa de um outro país, onde ele, abençoado por Deus, com esse dom que ele tem de idiomas, conseguiu aí traduzir na língua deles, né? Então essa é a missão da igreja, né? Uma grande parte da missão transcultural levar a Bíblia a mais nações possíveis, né? A mais línguas possíveis, né? E para finalizar minha palavra, um dado que eu sempre trago nas minhas aulas de missões que eu dou em agosto, que é o mês missionário da IPB, é que, salvo engano, o mundo tem mais ou menos 6.000 idiomas. E tem-se mais de 2.000 que não tem nada de escritura. Então, um desafio gigantesco meu, o seu que está me ouvindo aí, dos meus colegas, amigos que estão aqui com a gente, de levar a Bíblia à língua comum de todos. Quem quer começar esse comentário do parágrafo? Manu? Pode ir, Manu.
Então, é uma coisa que a gente tem que considerar, principalmente dentro desse parágrafo, né? Que a confissão, ela vai, principalmente dentro desse parágrafo 8º, ela vai reforçar a crença na preservação providencial das escrituras, né? Por mais que a gente tenha... E, assim, são questionamentos em que as pessoas levantam, né? Poxa, mas como é que você sabe que não adulteraram ao longo do tempo as escrituras? É uma crença providencial, né? Nós cremos que Deus preserva as escrituras, né? Então, a gente tem a língua original, tem textos antigos para comprovar justamente esse fato de que ela é preservada ao longo dos tempos, pelos séculos, mas é muito mais sobre confiar na providência divina, né? E não é à toa que a Bíblia não desatualiza, né? A Bíblia, ela não tem... ela é o livro mais vendido, né? E por esse motivo, e eu creio que não é à toa, né? Justamente por essa providência vir do Senhor dessa forma, né? Isso vai reforçar para a gente a confiança que os cristãos têm de ter na Bíblia, né? Sendo ela a palavra de Deus, a revelação especial de Deus para o povo, para que o povo não saia confundido por ideias meramente humanas, né? Então, vamos nos ater às Escrituras, para que as Escrituras fale, né, sobre tudo que pensamos ou como a maneira prática que vivemos. E esse 8º parágrafo também, ele ressalta essa ideia de autoridade dela, né? É providencial, foi inspirada, mas ao mesmo tempo ela é autoridade em suma para a vida cristã, né? Então a confissão ela vai reforçar essa autoridade, né? Não independente de instituições religiosas, o fato é que a Bíblia ela se permanece por si só, porque é Deus quem a sustenta, né? A palavra de Deus é Deus quem a sustenta. Então nós cremos dessa forma, né? A integridade dos textos originais, mesmo quando traduzidos, vai manter a sua autoridade. Então, ainda que a gente não entenda, que a gente não compreenda, a autoridade ela está estabelecida porque o Senhor assim permite, né? E a gente precisa buscar dessa forma. O que a gente traz de praticidade para isso nesse 8º parágrafo que é interessante, vendo? Essa valorização da palavra, né? Então, se eu creio que Deus providencialmente, ao longo de todo esse tempo, ele permitiu com que ela fosse preservada e chegasse também na minha linguagem, eu preciso valorizá-la também, né? Alguns falam, e isso aí eu levo muito comigo para eu sempre lembrar o quanto ela é importante, né? Que é uma frase de um coachzinho por aí que ele falava que a Bíblia não é palavra de Deus, ela contém palavra de Deus, né? Então, justamente balançando essa estrutura de autoridade bíblica, né? E não, ela é palavra de Deus. Por mais que alguns textos, conforme o seu gênero, fale sobre uma narrativa, fale sobre um contexto próprio da cultura da época, você pode perceber que a Bíblia era transcultural, né? O que é isso? Da mesma forma que Paulo falava, por exemplo, vamos usar um texto um pouquinho mais fácil de entender o que eu estou querendo dizer. Efésios capítulo 5, né? Vós, mulheres, sede submissa aos seus maridos, né? E vós, maridos, amai suas mulheres como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, né? A quem que Paulo estava tentando não, né? Paulo, as escrituras estavam direcionando naquele contexto. Igreja no primeiro século, contexto helenístico, grego, né? O que a mulher valia? Absolutamente nada. Então a mulher já era submissa nesse sentido social naquele contexto, né? Porém, a quem que estava falando? Os homens. Os homens deveriam ser marido de uma só mulher. Os homens deveriam se entregar de acordo deveriam se entregar por sua mulher a ponto de Paulo menciona o exemplo, né, de Cristo, como Cristo amou a igreja, ou seja, a ponto de morrer por ela.
Então, os homens da época, cultura grega, que a mulher não valia nada, primeiro século, olhavam e falavam assim, o que é isso? Né? E o espírito agia assim. Mas olha a transcultureidade da palavra. Assim como atingiu os homens da época, hoje o que a gente tem mais em voga no nosso contexto? Feminismo. Então, a quem incomoda o texto de hoje? As mulheres que falam, eu submissa? Eu, nesse sentido? Entendeu? Então, a gente está falando de um escrito, né? Se a gente só considerar em parte histórica, antigo para a nossa época. E ele fala ainda ao nosso contexto. Então, essa é a transcultureidade das escrituras. Ela vai falar em diversos contextos, para diversas línguas, para diversos povos, para diversas situações, contendo a mesma essência escriturística. Leandro. Top. A reflexão dos dois é muito top. A gente tem que lembrar que quando a confissão foi feita, já faz um tempo, e agora eles estão tentando distorcer o sentido da Bíblia com novas versões. Eles estão tentando colocar novas, assim, a gente vai ter que chegar, enterrar uma Bíblia ou guardá-la totalmente, a palavra dentro do coração. Porque o que acontece? Não é todo mundo que vai ter uma instrução de conseguir chegar ali no aramaico ou no grego para ver se vai estar correto. Então hoje tem versão de Bíblia que, pelo amor de Deus, gente, já perdeu totalmente o rumo, já está sem. Então é algo que a gente tem que vigiar muito, porque isso está entrando devagarzinho no meio da gente. Se você pega hoje o aplicativo do celular, nossa, vai ter cada versão de Bíblia que você vai falar, oh, mas não pode, isso aqui tá diferente. Então o inimigo ele tá usando dessa artimanha para tentar. Lógico que ele não vai conseguir, mas alguns ele vai conseguir vedar os olhos. Então isso tem entrado sorrateiramente até nas igrejas. E às vezes até a gente querendo ter várias versões de Bíblia e tá mudando muito o sentido da palavra, daquilo que Deus quer, daquilo que Deus revelou, daquilo que Deus falou. Então a gente tem que estar sempre muito esperto nessa parte aí, porque da época da confissão para cá deu uma como que fala? Ajuda aí. Descontextualizada, né, que fala? Porque a tradução, quando eles fizeram a primeira, foi mais fiel. Então agora o ser humano ele está totalmente sem limite. Está totalmente sem limite e é a versão daquela versão ali que está certa, e a gente tem encontrado várias versões que se você for juntar e for vendo com o original, igual o Isaac falou, tá totalmente fora. Tem coisa que eles estão fazendo que está totalmente fora. Então a gente tem que preservar essa essência, dentro do coração. Por isso, o motivo da gente meditar mesmo e absorver o máximo da palavra. Porque eu creio que está chegando um tempo que a gente já não vai ter mais isso tão fácil em mãos. Manu. E é a questão, né? A gente, lógico que a reflexão própria tem que acontecer, né? A gente tem que ler a Bíblia em casa, a gente tem que refletir nela com o nossa devocional particular. Isso é um estado de meio de graça, né? Para a gente testemunhar Cristo e principalmente receber as bênçãos através desses meios. Só que alguns não têm essa condição de comparar todas essas versões para entender, né, mais o texto, até mesmo, né, como foi mencionado, o original, né? Não são todos que têm o contato com a língua, né? Então, esse é um trabalho do pastor mesmo, ou o pregador que está ali na frente para fazer uma boa exegese. Porém, a gente tem que considerar que é necessário que quem esteja lá na frente ele tenha conhecimento do texto escrito, né? Ou pelo menos saiba ler, né? Vocês já devem ter escutado aquele videozinho, virou um meme, né? Do pastor que
que está sofrendo um processo, eu não sei o que é, ou está sendo perseguido por um pastor, né? Por um membro, porque ele foi aconselhar a mulher do cara e adulterou com a mulher do cara. Aí ele fala, não, mas isso é lei, é bíblico. Aí o jornalista tá com ele, onde tá isso? Aqui, ó, pega a mulher do teu próximo, ou pega a mulher do próximo, alguma coisa assim, e adultera. Mas assim, mas peraí, mas e esse acento aqui? Mas o quê? Pô, não é adulterará? Não sei o que, e fica desconcertado. Então, assim, pode ser mentira, é um meme, né? Porém, a gente vê em diversos locais. A pessoa ou o pregador não tem a condição, às vezes, de ler o texto. E, gente, isso não é um ar de prepotência, não é isso. Mas se a gente precisa fazer as coisas do Senhor com zelo, presume-se que a necessidade de, pelo menos, ler o texto bíblico de forma através da leitura se consiga já entender uma boa parte do texto, isso já é necessário. Eu, às vezes, falo que a boa leitura, eu já vi muitas vezes a pessoa ler muito bem e o sermão, às vezes, está completamente fora do negócio, né? Mas pelo menos a leitura valeu, né? Pelo menos a leitura valeu. Então, é essa a importância que a gente tem que dar, né? O pregador, ou quem está lendo, ou até você mesmo dentro de casa, né? Fazendo a leitura com cuidado, com zelo, com reflexão, né? Considerando pontuação e tudo mais. A gente entende que não são todos que tenham o mesmo grau de educação, né? De ensino totalmente assim. Mas é para isso que nos capítulos anteriores, nos parágrafos anteriores, a confissão diz, né? Para a gente buscar os meios ordinários, que seriam aqueles meios externos, estudos, conselho de pastor, conselho de pessoas que já estudam. Essa é a necessidade da gente ler com eficiência, né? E trazer o estudo para a mente e para o coração sendo aplicado também. O Du quer falar alguma coisa antes do Leandro, rapidinho? Tá mudo. Tranquilo. Só escutando. Beleza. Leandro. Por isso que hoje em dia tem várias versões de Bíblia e os coaches estão usando as versões que melhor se adaptam a eles. Porque ele, dependendo da tradução, ela vai torcer de tal maneira aquela versão que o cara vai conseguir criar a pregação dele, a manipulação dele em cima daquilo que já está distorcido. Então, assim, a coisa está ficando mais séria do que a gente imaginava. Porque eu creio que quando fizeram a confissão lá atrás, não tinha essa variedade que tem hoje, essa anarquia que está essa bagunça. Então, nesse ponto para eles foi mais fácil. Que eles fizeram, a palavra aquela ali, e agora hoje não. Hoje você vê que nem o exemplo que o Manu deu. Ah, mas tá aqui dentro da Bíblia. Esse aí tá certo, que era zoeira, foi coisa. Mas tem coisa que tá ali escrito correto, do jeito que o cara quer falar. É o que a pessoa quer pregar. Então, assim, ela não tá pregando a palavra de Deus, ela tá usando aquele contexto para falar o que ela quer falar, para fazer uma massa de manobra e manipular as pessoas. Então, assim, a essência da palavra para gente que tem, graças a Deus, eu creio que a gente que tem essa virtude no qual Deus escolheu e abriu os nossos olhos, acho que dificilmente a gente é enganado, né? A pessoa, para ela conseguir ser enganada, é porque ela ainda tem uma venda. Porque quando Deus tira a venda, dificilmente você vai ser enganado. As pessoas vão te passar para trás. Você pode caminhar em qualquer lugar, mas ali você vai deixar a palavra verdadeira de Cristo. Você vai ter teu posicionamento. Você vai falar, não, é assim, a palavra é desse jeito. Não é desse jeito. Então é aquilo que eu estava falando com vocês. Tem lugar que às vezes a gente nunca pode fugir da verdade. Nem que você prega só uma vez. Você não volta mais pro lugar, mas você não vai ali para agradar pessoas. Você vai ali para fazer a vontade de Deus e falar aquilo que é vida.
que é a palavra de Deus, aquilo que está correto, aquilo que é verdadeiro. Muito bem, né? Do que vocês dois falaram, só tenho 2 comentários. O Manu falou muito bem sobre a questão da Bíblia ser transcultural, né? Digo mais, né, Manu? Você vai lembrar também, supracultural, né? Isso é importante. Tá além, superior a qualquer cultura, né? Porque senão, por exemplo, corre naquele perigo, né, Manu, chegar numa tribo indígena que sacrifica criança, né? E aí a gente flexibilizar a Bíblia. Ah, não, aqui o não matarás não serve para isso porque faz parte da sua cultura. Então, não, vocês podem fazer isso. Não, é supercultural. Ah, mas essa Índia faz, essa tribo faz isso há 4.000 anos. Não está errado, pecaram durante 4.000 anos, né? Então, um é isso. O outro, como a Manu também disse, ele citou ali a doutrina da providência na manutenção da escritura do jeito que ela é, né? Eu lembro que quando a gente estuda o Catecismo Maior, ele traz termos que nos ajudam a entender a doutrina da providência, né? Que é guiar, manter, sustentar, né? E vários outros que eu não me lembro agora, mas que mostra, preservar, que mostra isso, né? A mão de Deus sobre a palavra, não deixando que ela seja alterada, né? E isso, o Leandro falou tudo. Com as boas versões, né? A gente tem muitas versões ruins, né? Por exemplo, não é bom, na minha opinião, e alguns colegas até da IPB, a linguagem de hoje. Não é uma tradução boa, a linguagem de hoje. Já a nova versão internacional já costuma ser mais, a NVI, mais bem aceita, né? A King James, outra versão boa. A nossa Ara, a Nova Almeida. Então, tem traduções boas e é aquilo que o Leandro disse. Normalmente são ou as antigas ou alguma que veio reformando uma das antigas, igual essa Nova Almeida que vem meio que reformando a Ara, né? Então, tem uma boa também, a Transformadora, né? Transformadora, excelente. Então, para quem está ouvindo a gente aí no YouTube, no nosso vídeo, fica essa dica importantíssima. Observe qual tradução você utiliza. Veja comentários sobre ela, né? As indicações nossas são essas: Transformadora, NVI, Nova Almeida, Almeida Revista Atualizada, né? São algumas das nossas, né? Por exemplo, eu sei disso, não sei se você sabe, mas o Brasil criou uma chamada freestyle, entendeu? Freestyle em inglês já quer dizer mais ou menos o quê? Estilo livre, certo? Mais ou menos. Então aí fala assim, quando vê, Jesus chegou lá na quebrada e falou assim para os discípulos, sei lá o quê. Pode alcançar uma galera, um nicho desse pessoal? Pode, mas não é pecado fazer isso com a palavra? Será que o pessoal precisa disso, né? Se na escola a gente aprende português, por que para evangelizar a gente vai usar esse tipo de coisa, né? Então, a gente fica com as boas traduções, né? Diego, você quer comentar sobre o parágrafo 8 que a gente leu aqui? Eu não sei exatamente o que vocês disseram, que eu tive que dar uma saída aqui, mas eu queria acrescentar 2 coisas. Vocês que fizeram o seminário aí vão poder explicar melhor do que eu, mas eu vou puxar esse assunto aí, que fala lá, né, que os manuscritos originais eles foram divinamente inspirados. Infelizmente, hoje, nós já não temos mais os manuscritos originais. Originais que eu falo é no sentido de que os manuscritos que Paulo escreveu, por exemplo. Os primeiros, né? Os primeiros. A gente tem cópias das cópias. E é preciso lembrar que a gente não possui esses documentos. E esses documentos, eles não possuíam erros. E, assim, as nossas traduções, há alguns erros de tradução, né? E os teólogos aí vão dizer, igual eu já vi muitas vezes o Augusto Nicodemos dizendo, que esses erros não comprometem a doutrina bíblica. O principal ensino da Escritura, ele não é comprometido por isso.
a Bíblia ela é inerrante, né, no seu original, mas nas nossas traduções podem haver alguns erros. Mas a própria escritura, na própria escritura, quando nós começamos a estudar ela de forma mais sistemática e mais profunda, nós vamos conseguir chegar a um ponto que nós vamos sanar esses problemas que nós encontramos nelas. Então, assim, acho importante eu puxar esse assunto aí. Se você, Isaac ou Manu, puder falar um pouco mais que vocês fizeram no seminário, seria muito bom. Manu, Só a nível nessa questão, né? Eu não chamaria de erros, né? Eu chamaria de palavras diferentes para o contexto, entendeu? Porque o método de interpretação ou de tradução, né? Ele permite que você use palavras diferentes sem mudar o sentido, né? Sem mudar o sentido real da palavra no original. Então, por isso, é isso que geralmente as traduções fazem. Elas trazem numa linguagem mais contextualizada, né? Mais simples em relação ao público-alvo, mas para não mudar o sentido original, né? Do conceito. Então, a tradução, hoje, se a gente pegar uma tradução fiel, é a Bíblia de Jerusalém. Né? A Bíblia de Jerusalém é uma tradução assim que ela é boa para se ler, né? Só que ela tem essa questão da linguagem, né? A linguagem ela é própria. Porém, o método de tradução ele permite que você use palavras diferentes, mas sem comprometer o sentido do texto. Então, isso é importante. Então, por exemplo, se a gente for pegar do Novo Tempo, como é? Do Testemunho de Jeová? Não é Novo Tempo, é? isso mesmo. É Novo Tempo, né? Ela não muda a palavra, mas preserva o conceito. Ela muda o conceito, entendeu? Então, assim, por isso que nós não a consideramos nem Bíblia, né? Nós a consideramos um tipo de livro para a religião deles, né? Da seita, até então. Mas essas versões, por mais que elas às vezes falham, né? Em sentido, né? Até mesmo essa freestyle, ela, por exemplo, você trazer um sentido mais pejorativo, né? Ou mais vulgaz para alcançar o público-alvo, eu acho que aí você também está buscando mudar o sentido. Porque o sentido não é para atingir as pessoas. Talvez você trazer uma linguagem própria do contexto, beleza. Mas, em suma, não é esse sentido de alcançar as pessoas mediante o seu dialeto, né? Mas sem comprometer a mensagem, sem comprometer o conceito, você trazer um sentido maior. E é o que a gente está estudando aqui, é buscar. Poxa, não estou entendendo. Então eu vou buscar os meios ordinários para entender o texto e as passagens que eu não entendi, as palavras aqui que estão descritas, né? Perfeito, né? Importante colocação que o Manu fez, concordo, né? Não são erros, são questões de traduções, né? Talvez a gente poderia chamar de erro da tradução ou coisa parecida, né? Mas, por exemplo, eu lembro quando eu estudei a fundo o texto de Efésios 2, né? Lá está escrito no João Ferreira de Almeida, nossa, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos, vossos delitos e pecados. E quando a gente vai no original, né, a gente utiliza atualmente a Bíblia Stuttgartense, né, de Stuttgart, na Alemanha, que é o grego que a gente costuma utilizar, né, o vermelhinho. E quando a gente vai fisicamente lá, ou em algum sistema, né, ou Logos, ou algum outro tipo de material que a gente utiliza, no original não está lá, ele vos deu vida, né? Paulo está falando de morte, do verso 1 até o verso 4.
4, 3, 4. Ele vai falar de vida lá de número 5. Entendeu? Então ele está falando de vida. Estando vós mortos, vós eles pecados, dos quais outrora eram filhos da ira. Ele cita morte, para chegar depois e quebrar. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do amor, do seu amor, ele nos deu vida, juntamente com ele, papapá. Então, assim, é uma coisa, né? O Almeida resolveu puxar essa vida para o início do Efésios 2, onde o original não está, né? Então, é uma forma diferente da tradução. Podemos passar, né? Agora a gente passa, irmãos, aos textos bíblicos, né? Do parágrafo 8º. 8º. Primeiro é Mateus 5,18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio passará da lei, até que tudo se cumpra, né? Então o próprio Jesus está testificando e testemunhando essa questão da providência de Deus com a palavra, né? Ele usa o tio aqui nessa linguagem nossa, né? Um i ou tio lá no original tá algo como um traço do hebraico ou do grego, né? Ou seria a letra menor de todas lá, uma espécie de um iode, né? Então, nem a menor, nem a maior letra, nenhum traço da escritura vai passar, né? Vai deixar de ser cumprida. Esse é o contexto aqui no Sermão do Monte, né? Ele está começando a levar a parte prática dos bem-aventurados, né? Aqueles vêm as bem-aventuranças, e aí depois ele começa a mostrar onde que os bem-aventurados praticam, como eles praticam, né? E aí ele vai falar da palavra aqui nesse texto, né? Que esse tempo que vivemos até a volta de Cristo, né? Esse é o tempo que diz aqui no texto, né? Ele diz lá até que o céu e a terra passem, tendo em vista esse período intermediário, né, da ida dele aos céus, ao retorno para nos buscar, nada passa da lei, né? Ao contrário, ele cumpre a lei. Não é isso que ele está dizendo aqui. Alguém quer comentar esse texto, Mateus 5,18? Eu acho que ele é bem autoexplicativo nesse sentido, né? Acredito que não só em relação a acrescentar, né, em si, palavras ao texto, mas até a gente considera em dar sentidos opostos, né, ao texto descrito. Então, ele é fato, porque quando eu estou pregando, quando eu estou explanando o texto, e eu coloco, por exemplo, um exemplo, questões pessoais, dos quais o texto não está dizendo. Isso é uma maneira de você incluir ou incitar algo que o texto não está dizendo, né? Então, é a necessidade real de você permanecer fiel, né? Hoje a gente tem basicamente algumas formas de pregação, né? Como temático, textual, expositivo, e até a maneira de se pregar, a metodologia da homilética a se pregar, preserva também essa questão, né? Porque você corre menos risco de incitar um pensamento próprio num texto, né? Num estudo, ou numa passagem bíblica que você está explanando, por exemplo, né? Então, até que tudo se cumpra, deve ser assim, né? Como diz o Mateus 5,18. Até que tudo se cumpra, precisamos permanecer fiel ao texto, né? Hoje a gente tem visto que pessoas têm usado o texto para diversas... hoje, você abre o YouTube, o tanto de debate com pessoas debatendo para forçar textos e textos para suas próprias causas é impressionante. Você vai pegar, por exemplo, a teologia inclusiva. Tá lá, nítido, tá aqui, nítido no texto.
Não, mas a gente pode incluir, porque até mesmo você falar que a Bíblia ela precisa se adequar ao contexto, já é uma maneira de você estar acrescentando um i ou um tio, né? Então, essa ideia de um iode, que seria a menor, né, é justamente mostrando que, por menos que seja, ou menor que seja o conceito, não é para ser acrescentado. Porque você está inferindo algo a algo já completo, que é as Escrituras, que é suficiente. Nas Escrituras, a gente não precisa, por exemplo, nem defender as Escrituras nesse sentido, porque ela é autoexplicativa, ela é suficiente. Né? Então a gente precisa lembrar disso, né? Principalmente nós que, quando estamos, ou quem está nos ouvindo, que chega numa igreja, que entra, que fala, hoje eu vou escutar a mensagem e tudo mais, e o texto não esteja falando sobre aquilo, né? Quantas vezes a gente já não viu pregadores mandando recado de púlpito, por exemplo? O texto não está dizendo essas coisas. Então ele está cometendo o mesmo erro, né? Está cometendo o mesmo erro. Nós precisamos nos ater às Escrituras, né? A pessoa que vai ao púlpito, abre a Bíblia, lê o texto, fecha a Bíblia e prega, para mim, já caiu por terra aí uma pessoa dessa. Leandro. Passo pro Diegão. Diego. Eu passo pro Dudu. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu vou pôr vocês no estreito, hein? Vocês que fez seminário aí. Vocês querem? Faz aí. Ó, eu tava falando isso aí, eu lembrei que eu tinha um livro aqui, da onde que eu tirei essa ideia aí que eu falei. Aí o livrinho é esse aqui, ó. Acho que vai aparecer. Tá invertido aí. Aí o Augusto fala assim, ó, erros de copistas. Ao dizer que a Bíblia é verdadeiramente em tudo o que afirma, não estamos negando que erros de copistas se introduziram no longo do processo de transmissão da mesma. Seria negar a realidade. A inerrância é um atributo dos autógrafos, ou seja, dos manuscritos originais. Ou seja, do texto como originalmente produzido pelos autores inspirados de Deus. Aí depois pula para cá, ó, traduções não são inerrantes. Aí ele diz assim, por último, é importante acrescentar que não estamos dizendo que as traduções da Bíblia são inerrantes. Muito embora possamos ler com confiança a Bíblia em nossa língua, reconhecemos que em muitos casos os tradutores tiveram de tomar decisões relacionadas com a melhor maneira de verter determinado termo ou expressão. E que tais decisões, não sendo inspiradas por Deus, nem sempre foram as corretas. Então, a tradução, essa é a minha pergunta, as traduções bíblicas, elas são, na sua totalidade, inspiradas ou não? Porque me surgiu essa dúvida aqui agora. Para mim, tradução não é inspirado. Tá? O tradutor não é inspirado. Ele é iluminado. Foi isso que, por exemplo, o parágrafo 8 começou dizendo, né? Sobre a nossa crença na preservação das Escrituras. Então, através da iluminação do Espírito, né? Os textos originais, eles são inspirados. Então, por que precisa... É o que eu falei, se a gente for pegar um texto original, um texto assim que se aproxima mais ao original, a gente vai pegar a Bíblia de Jerusalém, entendeu? Que vai conter apócrifo, né? Então, por mais que a gente tenha que se aproximar mais, eu não considero quem copiou inspirado. Jamais, né? Inspirado somente os escritores, apóstolos, profetas originais ali, né? É por isso que nós cremos que Deus preserva. Por isso que nós cremos que Deus é suficiente para preservar as escrituras e ela falar até saltar os nossos corações até hoje, porque é ele quem ilumina, né? Então, homens, por exemplo, se você for pegar a Bíblia hoje, vou colocar as que a gente mais usa, né? A atualizada, a NVI,
Pessoas recorrem, e você não encontra nem erro gramatical. Nem erro gramatical. Por causa do quê? Do zelo. O zelo e a iluminação do Espírito a conceder graça a esses que são levantados também para fazer as cópias também. Então, eu creio que esses copistas foram preservados também por Deus até nos dias de hoje para nos conceder isso, né? Lógico que você tem especialistas linguísticos, né? Justamente para que traga mais precisão à tradução bíblica, né? A ponto de falar, não, essa tradução não serve. Essa tradução, acho que a gente pode anular ela, porque ela tá já... ela consegue... O sentido aqui tá ficando ambíguo, né? Você tá trazendo outros sentidos, então é melhor a gente... né? Então essa é a preservação, ou é o cuidado que a igreja reformada tinha, ou tem, né? Por exemplo, a igreja católica, ela permanece basicamente com a mesma tradução, né? Porém, eu preciso conceder a ideia de que, por mais que eu esteja em contexto diferente, não tem que falar a mim no contexto, mas ela precisa comunicar, né? Ela precisa trazer um sentido. Então, é esse cuidado que a reforma trouxe ao entender que as escrituras são suficientes, que a Bíblia é suficiente, mas que esses copistas eles são iluminados e não inspirados. Eu concordo com o Manu, né? Como eu disse anteriormente, assim, a Bíblia é inerrante, né? No seu autógrafo, né? No seu ato original. Mas, assim, como a gente pensou, como a gente falou, né? Os erros que contém nas traduções, eles não são erros interessantes e importantes para a explicação. O bojo do que é mais importante para a salvação, sobre Deus, sobre o homem, que são as coisas mais importantes da Bíblia, está intocado, né? Como a gente comentou, doutrina da providência. Deus não só é a doutrina da criação, ele criou tudo que existe, providência, ele mantém tudo que existe, né? Então ele mantém a Bíblia, ele guia a Bíblia, ele preserva a Bíblia, sustenta a Bíblia da forma que ela é. Então, por exemplo, a nossa Bíblia, o português, eu estava olhando aqui na pesquisa rápida que eu fiz, a primeira tradução nossa para o português foi em 1681. Então, nós estamos falando de mais de 340 anos, né, de Bíblia em português. Quantas versões vieram da dele? Todas que a gente conhece, né? Então é muito fácil, desde o início, podemos dizer assim, entre aspas, que Deus teve um trabalhão, entre aspas, né? Porque Deus não é igual a gente, né? Que cansa, pá. Mas foi um trabalhão, porque você pegar uma coisa que era oral, inicialmente, né? Era pai para filho, era família por família, né? Decorar. Então você imagina como é que você decorava um texto perfeito. Quem diz que a sua família não está decorando errado há muitos anos? Uma palavrinha ficou solta lá para trás. Então, da oralidade passou-se depois, né, aos papiros, né, a primeira folha de, entre aspas, papel que se tinha, que era o papiro, parecido com esse aqui que eu tenho, meu mestre me deu, dos 10 Mandamentos, ele ganhou do Rabino lá de Belém, depois ele me deu. Papiro, para fazer um papiro era dias, né? O papiro, para quem não lembra aí, imagino que ele tem uma grossura, uma folha, uma planta com a grossura talvez do meu dedo, assim, mais ou menos. Para quem conhece a mandioca, é tipo uma coisa de mandioca fina, né? Um ramo. E aí eles pegavam vários ramos, partiam no meio. Aí punha um do lado do outro, aí era um cado bom assim do lado do outro, numa pedra em cima, outra pedra embaixo, deixava no sol, sabe? Para depois surgir esse que é o primeiro papel, e aí começar a ser escrito, né? Então, assim, a chegar lá com o Martinho Lutero na reforma na impressa, né? A impressão. Quem disse que o primeiro arquivo da impressão não tinha erro, né?
que sabe, de um para o outro, uma carta para o outro não se perdia, letras que podiam desaparecer, né? Então, assim, igual eu disse lá, o exemplo que eu dei da Stuttgartense, né, para a nossa, o João Ferreira olhou lá eu não lembro se ele pegou a alemão, qual que foi, bem provável que ele tenha pegado latim, e ele resolveu pôr, ele vos deu, lá em Efésios 2, ele vos deu vida, estando vós mortos nesse pecado. A grega, a original, parece já está a vida lá no verso 4, né? Então, muda o sentido? Não, ao contrário, já começa ali entendendo a vida que Deus deu pra gente. A gente estava morto. Paulo quis primeiro falar do destrutivo, do horrível. Vocês estavam mortos nesse pecado, vocês eram dominados por Satanás, filhos da ira. Aí Paulo lá depois falou, mas calma, mas, né, ele fala, mas Deus sendo rico, aí começa a coisa boa. O papai mostra a ordem das obras na minha vida, na sua, tal. Então, mudou a direção do texto? Não, né? Então eu acredito nisso. Os copistas tinham esse problema. Por quê? Gente, vai lembrar, do papiro era cópia a tinta, cara. Você pensou? Escrever um monte de cópia? Quem disse para você que você estava lá copiando, sua mão doendo, você, em vez de fazer um S, você fez lá na língua portuguesa um P, sabe? Língua portuguesa. Né? Lá seria esse também, esse papiro que está em hebraico. Esse texto aqui. Então, olha para você ver, as ondinhas, tem letras lá que de uma para outra, o pessoal que tem uma versatilidade no hebraico vai lembrar que tem letras lá que de uma para outra, tipo o Dalet por Resh, é uma questão de voltinha final, né? Você lembra disso, Manu? Você tem o Resh, e aí você tem o Dalet, que tem só uma voltinha. Então, para o cara errar a voltinha e fazer um R e não um D, que é o Resh, que seria o R, e o Dalet, que seria, entre aspas, D, muito fácil, né? Então, esses errinhos podiam acontecer. Mas Deus, de novo, sobrenatural, Deus manteve, ainda que as traduções errando, ela como ela é. O que ela precisa dizer, ela disse, e diz a palavra, né? Manu. E a gente considera a crença nessa preservação de forma prática. Ó, eu mencionei uma tradução fiel, gente, é fiel mesmo. Se você ler, é a Bíblia de Jerusalém. Mas como é que um católico se converte? Já perguntaram para o católico como é que ele foi convertido? Ele vai falar, eu só li a Bíblia. Entendeu? Então, tipo assim, é muito mais sobre a ação do Espírito através dela do que propriamente a nossa ação sobre ela, né? Ou a gente tem pessoas cuidadosas para cuidar dessa tradução e tudo mais, tem sim. Mas Deus age de forma sobrenatural através dos textos. Isso é impressionante. Então é por isso que eu creio cegamente que o Senhor ele preserva e nos dá condição através dessas modificações de comunicação através das escrituras, mas para tocar e salvar, né, aqueles que são seus. Então, assim, dentro do que vocês falaram aí, inclusive até você falou da Jerusalém, né, Manu? Mas tem que eles falam também que é muito fiel, se eu não me engano, é a mais fiel que tem em português, é a Almeida Corrigida Fiel, que ela é equivalência formal, se eu não me engano. Se eu estiver errado aí, vocês me corrigem, porque tem equivalência formal e dinâmica, não é isso? Certo? E então, assim, eu acho que daí se mostra a necessidade da gente ter várias versões aí, né, das traduções bíblicas em português, porque, assim, vamos supor, se tiver algo que não está muito claro numa versão, a gente recorrendo à outra, vamos supor aí a Almeida Revista Corrigida, que é uma mais formal. Vamos supor, a gente vai lá na NVI, que é dinâmica, né? Ela ali vai se tornar mais claro determinado texto que a gente tem um pouco de dificuldade. Então, assim, eu acho que
é bom ter pelo menos aí umas 4 traduções, né? O que vocês acham? Eu acho que se saiu uma, vós todes estão em vossos delitos e pecados, você descarta. Entendeu? É bem isso, porque eu não duvido daqui a pouco tá saindo esse tipo de linguagem, não. Vai sair. Mas é isso, a gente tem que buscar através dos textos, né, esse sentido. Por mais que traga comunicação em linguagem diferente, tem que ter o mesmo sentido. É muito interessante, né? Desde traduções a Bíblias que trazem uma linha cronológica também é muito interessante. Bíblias que comparam uma tradução com a outra, Bíblia que compara os sinóticos entre si, né? Tudo serve a cunho de estudo mesmo, para você compreender o texto e tudo mais. E a ação do Espírito ela vai acontecendo, né? É uma crença mesmo. Não é uma ciência exata, não vai ser, né? Porque a gente está falando de uma coisa que Deus é quem preserva, né? A inspiração e a iluminação é de um ser que a gente não controla, né? Então, nós precisamos crer, como a confissão diz, né? Crer realmente nessa preservação e que Deus, que o Espírito ele vai agir por meio dessas traduções, ainda que sendo iluminados e não inspirados os tradutores. Perfeito. E Diego, sobre essa questão sua de traduções, eu vou ser bem sincero, o teólogo, ele necessita um bom professor de EBD, um líder da igreja. Agora, um crente comum, eu acredito que, assim, o Manu disse muito sobre isso, né? Busque conselho com seu pastor, os pastores da igreja trabalham para isso, para responder as questões, porque é possível que alguém possa se bitolar, na minha opinião, como se diz, não está conseguindo nem focar na área que a gente costuma utilizar, e aí você vai usando 2, 3 lá na sua casa, sem orientação, tenta até ir no hebraico, no grego, e não vai dar bom. Então, para um crente comum, eu acho que as boas traduções que nós citamos, Transformadora, Nova Versão, Nova Almeida, NVI, Corrigida Fiel, Ara, acho que elas, na minha opinião, já bastam, né? Como você disse, Diego, aí tendo dúvida, busca um pastor, um líder, ou faça a sua pesquisa, né? E eu vou indicar também aqui de uma vez, tem um site que faz isso também, chama Bible Hub, né? Escreve Bíblia de inglês, H-U-B, né? Seria Bible Hub no português, né? No nosso vulgar. E aí, esse site já faz isso. Ele te dá as versões até dos originais, se alguém tiver curiosidade, estiver assistindo a gente, né? E aí, por exemplo, eu vou falar para vocês isso aqui, ó, eu ganhei uma vez lá em São Paulo, ó, essa aqui está em espanhol, né? É da Iglesia Presbiteriana Nacional del México. Chique, né? E aí tá lá, tem aqui os hinos, né? Uma Bíblia que eu tenho no espanhol mexicano, né? De vez em quando dá uma olhada. Canta o hino 139 aí pra gente, por gentileza. Oi? Canta o hino aí 139 em espanhol, por gentileza. Pensou que beleza? Então, assim, né, aqui eu tenho comprei alguns interlineais, sabe, que eu achei interessante, partes deles, né? Grego, comprei o grego português, que ele é um só, comprei uma parte do hebraico, que são 5, consegui comprar uma só por enquanto, e é bom ter esse tipo de material. Eu que gosto muito do físico, é melhor ainda, né? Mas o que fica de interessante é essa questão, né? Use uma versão boa, né? Procure as boas, né? Leandro, queria falar? Era só sobre um pouco sobre isso, né? Porque a gente fica esperto, porque o que, que o inimigo quer fazer? Satanás, ele quer sempre copiar Deus, né? Então tá cheio de versãozinha dele aí espalhada aí, pô. Ele tá semeando. Então tem que tomar muito cuidado quando a gente vai pegar um monte de coisa, que senão é aquilo que o pastor Isaac falou. Não tá dando conta nem de uma. Aí você junta 5 lá. Aí pega mais uma que tá cheia de heresia ali.
Uma que é terrível é a Viva. Quem já leu a Viva aí? Nossa, ela muda demais. Ela muda demais. Agora, se você quiser trazer para o teu contexto de manobrar o pessoal a teu favor, ela é top. Você vai conseguir, mas assim, ela foge totalmente. Então a gente tem que estar esperto com aquilo que a gente traz até para dentro de casa também, né? Você pode ter a nível, tem ela aqui a nível de tipo assim, ó, isso aqui é um lixo, isso aqui não serve para mim. Para você ver como é que tá caminhando as coisas, entendeu? Para você fazer uma comparação e você, não, isso aqui. Porque o que que acontece? Vai ter lugares, talvez vocês estão mais ainda apreciando, não vai ter esse problema. Vocês vão caminhar, o pessoal vai ter mais ou menos a mesma versão, vai estar caminhando na. Agora eu que estou nessa pegada diferente missionária, nossa, tem hora que é loucura, cara. Você fala, nossa, o que o cara tá fazendo ali? Olha a versão que o cara traz para eles mesmo aquilo. Então a gente ter bem essa sabedoria, né? Ter bem essa sabedoria para a gente poder trazer aquilo que é bom também, né? Para a gente poder separar o trigo do joio, né? Porque infelizmente hoje, até nas Bíblias de hoje, tem um trigo e o joio. Agora pensa bem, esse freestyle eu nunca tinha ouvido falar nisso. Pelo amor de Deus. Porque eu creio, a gente crê, que né, a fé reformada, a gente crê que a palavra de Deus é inerrante. Gente, você não vai precisar mudar o tom dela, falar com os caras da quebrada, com os caras isso, com os caras isso, para a palavra ter feito. Não, não tem necessidade. Não vai ser assim. Senão Deus tinha escrito assim. Pô, os caras da quebrada tal. Não, não tem essa necessidade. Deus já fez daquele jeito, é porque a palavra ela vai transformar a vida da pessoa no original dela. A gente não precisa forçar e trazer algo para a realidade agora, para isso ter um efeito. Perfeito, pessoal. Eu trouxe esse gráfico aí de alguns anos atrás, algo que eu citei aqui na nossa conversa, né? Sobre aquela questão de no mundo como está, porque nós acabamos de falar que a confissão de fé incita isso, né? A língua, a Bíblia traduzida na língua comum, língua vulgar, né? Então, olha para você ver, de um total de 6.258 línguas no mundo, 636 tem a Bíblia inteira. Isso tem alguns anos, talvez tenha melhorado, Deus quiser, né? Melhorou bem. 1.142 tem apenas o Novo Testamento. 1.145 tem apenas trecho da Bíblia. 3.305 não tem absolutamente nada traduzido. Então a gente está falando aí de mais da metade, né, talvez 60% das línguas do mundo não tem nada traduzido. Então é um desafio, né? E como eu disse, o desafio também aqui da nossa região, porque nesse mesmo estudo que eu faço lá na igreja, a gente cita aqui no país, né? Aqui tem 258 tribos indígenas, 92 sem presença missionária. Então, até no nosso país, há muitas tribos que não têm nenhum missionário, né? Apesar do grande trabalho da nossa agência missionária. Irmãos, vamos passar para o segundo texto. Eu tenho a versão do Thales Roberto aqui, viu? Se vocês precisarem. Da Bíblia? É. Nem sabia que tinha. Isaías 8:20 diz aí: a lei e ao testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva, né? Então, assim, eu acho esse texto importante, ele é muito citado no catecismo também, maior, né? Que fala, né? A lei e o testemunho, né? Tô falando assim, ele falando da Bíblia, né? Lei e testemunho seria aí o Antigo Testamento, a lei, o Pentateuco, o testemunho seria os históricos, os profetas, por exemplo. E ele diz, né? Se não for pela Bíblia, a lei e o testemunho, se não for a Bíblia, não vê mais a alva, não chega no outro dia, não alcança algo. O profeta Isaías está falando. É pela Bíblia, né? Então é essa Bíblia que a gente deve debruçar, né? Você que está nos ouvindo, inicie sua leitura bíblica, né? Tente ler um pouquinho por dia.
tente fazer estudo bíblico, meditação. Na terça-feira, na nossa reunião de oração, né, segunda, ontem, nós citamos lá o livro que a gente está estudando, do Timothy Keller. Fica indicação para quem quiser, né, oração do reverendo Timothy Keller, que fala sobre isso. Ele fala sobre preparar a nossa... nos preparar para orar usando a Escritura, né, meditando na Bíblia, né, para a gente orar conforme convém, melhor como convém, né? Então é isso aí. Isaías 8:20. Alguém quer comentar esse texto? Não, né? Então vou passar para o outro texto. Pode ir. Só essa ideia mesmo, né? A gente esse caminhar junto, né? As escrituras elas se complementam, né? Em questões até mesmo dos testamentos, né? A gente tem os testamentos se cumprindo, né? Então são uma maneira de ratificar, né? Ou reconfirmar aquilo que se foi previsto, né? Nos profetas, por exemplo, e no testemunho na vida dos apóstolos, na vida de Cristo, em relação a essa lei, né? Que a gente precisa considerar. Então é muito importante, né, que a gente considere isso, e principalmente pelo quê? Que a Bíblia ela não só narra o contexto e gênero literário, né, o gênero histórico do contexto em que ela foi compilada, né, em relação aos livros, mas ela fala num todo, né? Por que a Bíblia é importante? Porque ela fala sobre a minha e a sua história, né? Ela fala do começo ao fim. O Billy Graham tinha uma frase, né, muito famosa que era: fiquem tranquilos, né? Eu li o final da Bíblia, né? Então é justamente essa ideia de que nós fazemos parte, por isso ela é importante. Nós estamos dentro do plano de redenção. Nós estamos vivendo já e ainda não, né? Ou já vivendo como cidadãos da pátria celestial, sem estarmos lá ainda. Então nós já estamos nessa história, estamos nessa história. Por isso que ela é importante. Por isso que não é algo que se desatualiza ou se perde com o tempo. Porque ela narra o começo da história, o começo do mundo, e ela narra a consumação do mundo, né, que seria o final de todas as coisas. Então, e nós estamos nesse meio termo aí. Por isso que ela é válida, né, e não só válida, mas necessária para a vida humana, porque ela vai falar sobre o nosso futuro, sobre a nossa condição, sobre a nossa necessidade e principalmente sobre a nossa esperança, que não está nas coisas dessa vida, né? Perfeito. Vamos ler o próximo texto. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Já lemos também esse texto várias vezes, né, aqui nesse primeiro capítulo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, né? Então, o testemunho do apóstolo Paulo para o seu discípulo Timóteo, né? Aquele que foi um plantador de igreja junto com o apóstolo Paulo, né? Se Paulo foi discípulo de Cristo, Timóteo foi discípulo de Paulo, né? Companheiro, cooperador do evangelho. E Paulo escreve isso aqui já no findar da sua vida, né? E das suas cartas, né? A segunda de Timóteo, né? Para que ele permanecesse, né? No que ele aprendeu, no que ele foi inteirado, né? E diz aqui, né, desde a infância, né, não sei quantos de vocês, eu tenho esse privilégio de ter nascido na igreja, então, assim, desde pequeno, sabendo da Bíblia, como Timóteo aqui, sabia algo, né, nós sabemos pela sua mãe e sua avó, né, diz o apóstolo Paulo em outro momento, né, ele diz aqui, né, que desde a infância sabe as sagradas letras, e diz, né, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, né. Então ele fala sobre o objetivo, né, das sagradas letras, né, da Bíblia, né, tornar sábio para a salvação, levar a sabedoria, né, lembra que a sabedoria e o conhecimento está muito ligado ali nessas línguas antigas, né, o grego e o hebraico, então levar o conhecimento aí
da salvação em Cristo Jesus, né? Então essa é a palavra, né? Por isso que, de novo, o desafio nosso é ler a palavra, é transmitir a mensagem e multiplicar isso, né? Inclusive afora, como a gente já citou, nos países que ainda não tem, né? Alguém quer comentar esse texto? Vamos lá, varões. Comenta aí, só eu comento aí. Na hora que você aperta, eu, mano, comenta, Isaac. Não, mas é fato, né? Timóteo, ele tinha principalmente esse zelo por essa questão, né? Falsos profetas sendo levantados no contexto na igreja de Éfeso, né? Então, a necessidade da preservação das escrituras não era um benefício, era necessidade, né? Porque era necessário que fosse preservado, né? Então, por primariamente as Sagradas Letras fazerem sentido a ele, e não só sentido, mas desde a infância, né? Sabendo essas Sagradas Letras, o tornando sábio nesse momento, o tornando sábio para proceder, para liderar uma igreja, isso deveria ser ignição, né? Para pregar a verdade, para testemunhar Cristo, testemunhar a salvação em Cristo, né? A fé em Jesus Cristo. Então, não é bem... Às vezes as pessoas falam assim, poxa, você estudou, e que legal, né? Você estudou, é bom, né? A gente acontece muito isso em estudo bíblico. Às vezes chega uma pessoa que tem um certo conhecimento, que estudou, passou talvez, aí a pessoa que está lá na frente fala, eu vou, qualquer coisa pergunta para o fulano porque ele sabe. Gente, isso não é bonitinho. Isso é um teor de responsabilidade muito grande. Porque, por exemplo, se eu escutar algo de errado e não contestar pelo conhecimento que eu tenho da escritura consolidada, o que ela realmente é, eu vou responder diante de Deus. Entendeu? Então, Timóteo tinha que zelar por isso. Não é porque ele sabe as sagradas letras. É porque é de responsabilidade dele falar a verdade em Cristo. É responsabilidade dele pregar o Cristo ressurreto. Entendeu? Então, é a mesma coisa, gente. A gente chega numa igreja, você tem irmãos que conhecem, né? E nem sempre conhecimento bíblico, gente, é sinônimo de, como eu posso dizer, de salvação ou inteligência. Muito pelo contrário. Quanto mais a gente conhece, mais estamos expostos. Quanto mais expostos, mais as nossas mazelas expostas de um Deus Santo também. Então, o conhecimento... Por isso que Salomão fala, no final do conhecimento há o quê? Tristeza, né? Porque a gente sabe a realidade da vida. A gente sabe a realidade de quem nós somos. E, principalmente, a nossa carne, né? O nosso eu fica exposto diante de Deus e a gente necessariamente tem que se sentir quebrantado para falar sobre Deus ou simplesmente para refletir a Deus em nossa vida, né? Então é muito mais a responsabilidade de saber as Sagradas Letras do que a soberba de saber as Sagradas Letras. Eu acho que eu tô rindo aqui, vocês não estão entendendo por quê, mas é um absurdo, isso é um absurdo, para não falar que é um horror. Olha para vocês verem, eu consegui puxar aqui a Bíblia Freestyle no computador aqui. Eu vou ler um pedacinho só para vocês terem uma noção do absurdo. Mateus 5,11, né, vai dizer: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Olha o que a Bíblia Freestyle diz. Sorte de quem for xingado, cuspido e denunciado como abusivo nas redes sociais, por causa de defender as minhas coisas.
Pulem de alegria, porque fizeram o mesmo com os meus trutas antes de vocês. Homens que tinham o poder do Espírito Santo de soltar Hadouken. Um absurdo, né? Não, agora o absurdo pior. Mateus vai dizer, né? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe há de restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Olha o que ela diz. Vocês são a cachaça da caipirinha. Mas se a cachaça for vagabunda, como alguém vai beber essa porcaria? Tem uma palavra, não devia falar aqui, né? Mas vamos lá, continua. Não serve para mais nada, senão para acender a churrasqueira ou matar o vírus da Covid-19. Isso não chega a ser nenhuma paráfrase, né? É um absurdo esse tipo de tradução, assim, ao meu ver. É um absurdo uma pessoa traduzir a Bíblia, né? Usando esse tipo de palavra. É como os irmãos bem falaram aí. Quem lê a Escritura, acho que, assim, na sua grande maioria, não vai ter dificuldade de entender o que o Senhor está falando ali, né? O que os profetas falaram, o que os escritores do Novo Testamento falaram. Então, assim, acho que é algo que não convém isso aqui. É aquilo que eu estava falando, é muito sério, né? Pensa bem, olha o ponto de raciocínio. Mas se você for ver essa, é algo mais explícito. Tipo assim, você não precisa ter uma mera inteligência muito boa para você ver que o negócio. O problema são aquelas que tá mais assim, que tá menos implícita e tá te fazendo chegar ao erro. Essas é que é o problema. Porque essa aí você vai ler, você vai. Com certeza, essa aí o cara tava fumando um baseadão na hora que foi fazer essa Bíblia aí, não tem lógica. Entendeu? Então, assim, a turma tá querendo acrescentar as coisas que não tem. Então tá fora do. Quer fazer o certinho? É o arroz com feijão. Se você for pegar aqui a parte jurídica, a advocacia, a maioria das coisas o pessoal tirou tudo da Bíblia. Tá tudo dentro da Bíblia. Todas as leis, tudo que eles criaram, toda a parte jurídica, tá tudo dentro da palavra. E olha aqui que fala no texto final, ó, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, assim, a Bíblia, é por si, o mundo, tudo gira em torno da palavra. Tudo gira em torno da palavra. Se você for ver tudo foi surgindo, a sociedade foi se organizando, tudo que foi acontecendo foi indo em torno, para chegar até aqui, está sendo tudo em torno da palavra. Manu. A gente tem que considerar que essa freestyle foi escrita antes mesmo de liberar as 40 gramas, tá bom? Você Mano, mas bobear, se revirar aqui, acha alguma coisinha, hein? É isso que eu falo pra você, cara. Não, é triste. Eu acho que eu mandei pra alguns. Você viu o tal do Berlofa? Você conhece, Breno? O Berlofa? Não? Pois eu mando aí, eu mando lá no grupo. O cara completamente. E assim, pega a Bíblia e no Instagram e começa a distorcer. Até relacionamento, fornicação entre jovens, namorados, ele defendendo com base bíblica, entendeu? Então, assim, tá feia a coisa. Tá muito feia a coisa. Se a gente não permanecer fiel, mais ainda, a gente tá perdido, porque hoje, com essa inclusão, tem trazido completo desespero, principalmente a Igreja Reformada, né? Porque você tá vendo, ó, meu, e olha como ela nem comunica.
Vamos colocar alguém aí com mais de 40 anos dentro da igreja. Ele não vai saber o que é um Hadouken. E nem os novinhos vão saber o que é um Hadouken. Então, assim, é complicado, né? Não é fácil não. Quer falar, Diego? Gente, como nós estamos chegando na nossa hora, ainda tem aqui um texto grande de Coríntios, vários versos, Colossenses, Romanos. A gente vai deixar esse final desse parágrafo 8 para a próxima semana. Aí a gente termina ele e inicia o parágrafo 9, que eu acho que a gente fecha aí menos de 1h30 hoje por um milagre. Ou não, né? Porque nós vamos passar as últimas palavras agora. Então, sobre até aqui, as minhas últimas palavras foca no sobrenatural. Em que sentido? Doutrina da providência. Deus preservou a palavra. É isso que importa. O que tem de interessante, freestyle, Satanás, a carne, o mundo, o pecado, nada vai conseguir passar borracha no que a Bíblia é e no que ela fala. Então foca nisso. De novo, procure, você que está nos assistindo, procure uma boa tradução, não vá lendo qualquer coisa. Né? Aqui demos dicas 2 ou 3 vezes, né, de quais traduções se buscar. Né? E o principal, deixa a palavra falar com você de verdade, abre seu coração, medita, né? E Deus pode transformar a sua vida por essa palavra que não muda, e como diz Jesus, não vai mudar. Né? Esse tempo vai passar e vai ser cumprido. Últimas palavras, Manu? E lembrar, né, que até Satanás tentou distorcer o conceito bíblico, né? Então, quem dirá hoje nesse meio influencer, né, que nós estamos vivendo. Então, você que nos assiste, né, nossos irmãos aqui, nós que estamos sendo bombardeados pela mídia todos os dias, Instagram, Facebook, o YouTube, né, a gente vai ver diversas toneladas de vídeo de pessoas tentando explicar conceitos bíblicos, né? E infelizes demais em relação às suas explicações. Então, você que nos assiste, procura uma igreja fiel, né? Primeiro, né? Também. Procure não somente tentar entender a Bíblia sozinho, mas procure ajuda de pessoas que estão dispostos a zelar pela Bíblia e também aprender com você. Né? Ninguém, o mais douto no conceito reformado, chegou ao ápice de dizer que já sabia tudo das Escrituras. Então a gente sempre vai nascer sem saber de nada e morrer sem saber de tudo. Então a gente tem que buscar isso, né? Buscar estudos, buscar meios ordinários, crer que ela é suficiente, mas também crer que os textos precisam saltar aos nossos olhos à medida que a gente estabelece relacionamento com o Senhor. Você leu? Não entendeu? Ora, pede esclarecimento, lê de novo. Leu de novo, não entendeu? Ora, pede para que o Senhor te esclareça de novo. E você vai perceber uma coisa, que todas as vezes que você lê, vai ser uma leitura diferente, né? Porque a profundidade vai aumentando, o relacionamento vai aumentando e Deus vai te dando qualidade para você entender os conceitos bíblicos ali mencionados. Então, lembre-se sempre que, primeiro, é necessário que você se nutra, né? Então, busque, leia as Escrituras. Está difícil de entender? Procure pessoas boas para te ensinarem a chegar ao ápice, que é a glória de Deus através das Escrituras. Né? Então, a revelação especial ela vai falar e, a partir disso, o Espírito Santo vai agir de forma sobrenatural no seu coração, porque isso não depende de você, não depende de mim, não depende de nós, e assim ele vai te tocar para as coisas convergirem para a sua própria glória, né? A glória do Senhor. Então, busque uma igreja fiel, busque pessoas que estejam dispostas a crescer na graça e no conhecimento de Deus, e também busque você, o Senhor, todos os dias, né? E provar e ver de que o Senhor é bom. Né? Essa necessidade que você tem desse Deus para te transformar todos os dias da sua vida.
conte com a gente também, né? Deixa no comentário se há dúvidas, né? Se ficou alguma coisa, para que a gente também corra atrás, esclareça você e assim a gente cresça para o reino do Senhor. Diego. Ainda sobre as traduções aí, já que são as minhas palavras finais, eu quero indicar 3 aí, que são muito boas, que é a NAA, né, que é a Nova Almeida atualizada, que é uma atualização da que a gente usa na presbiteriana. Tem a NVI, que é uma versão também muito usada, né, no meio dos batistas. E uma um pouquinho mais clara é a NVT, que é uma tradução muito boa. Então, quem está nos ouvindo aí, se quiser uma Bíblia boa, fácil de entender, pode estar adquirindo qualquer uma dessas 3 aí. E ao ler as Escrituras, orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que ilumine a mente, né? E esclareça as dúvidas. Essas versões são bem claras, então acho que assim ficaram poucas dúvidas relacionadas ao texto, que é um texto que, como eu disse, já é muito claro. E se houver alguma dúvida ainda e não tiver um pastor para auxiliar, buscar na literatura. Tem muita literatura boa. Eu indico 2 editoras, que é a Vida Nova e a Cultura Cristã, né, que tem bons comentários bíblicos que vai poder aí te auxiliar no entendimento das escrituras sagradas. Leandro. Para quem esteve acompanhando a gente aí, Deus abençoe tua vida. A gente espera que esse tempo, para quem chegou aqui até no final, venha ter agregado e abençoado a tua vida. E aquilo que o Diego deixou ali é muito importante. Quando a gente quer ter um relacionamento com Deus, ele vai fazer você ter um entendimento perfeito daquilo que ele quer falar com você. Deus, ele tem níveis de tratar com cada um de uma maneira, singularmente. A maneira que Deus fala com Manu é de um jeito, com Isaac é de outro, com Carlos é de outro. Então só esteja com o coração sensível e busque traduções sólidas. Dentro dessas traduções sólidas vão ter várias bíblias de estudos que vão poder te ajudar, vão auxiliar, que geralmente essas outras traduções, essas outras versões, geralmente são bíblias bem fininhas e bem, não tem um estudo em cima dela. Então pede mesmo para o Espírito Santo, porque a palavra é inspirada por Deus. Então é o próprio Deus falando com a gente. Quando você senta ali com o teu coração humilde na presença de Deus e fala, ó Pai, eu quero ouvir tua palavra. Deus, ele não vai se negar a fazer isso. Ele vai falar no teu coração, ele vai falar com a tua vida e através da tua vida também. Então que Deus possa abençoar, que Deus possa, que esse estudo venha a ser uma bênção na vida de quem estiver vendo e que venha acrescentar muito e que a gente possa ter sempre essa responsabilidade de entender que é Deus que vai conduzir, que é Deus que vai abrir o nosso coração, que é Deus que vai abrir a nossa mente, mas para isso a gente precisa estar com a ferramenta certa. A gente tem que ter a ferramenta certa em mãos para que isso aconteça. Então, aqui fica um abraço, que Deus abençoe tua vida e foi bênção demais, é sempre bênção estar com o Manuel, com o Isaac, o Carlos, o Diego, sempre acrescenta muito na vida. Espero que acrescente na vida também de cada um, como tem acrescentado na minha. E, na dúvida, arroz com feijão. Não inventa, não. Vai no arroz com feijão. Du, quer trazer suas últimas palavras, Du? Não, tranquilo, pastor. Só escutando, hein? Tá certo. Então, nós encerramos aqui mais um encontro nosso do grupo Vozes da Reforma, né? Tentamos dar a voz à reforma, aquilo que a reforma produziu, que é o Sola Escritura, né? Você que está nos assistindo aí, esteve conosco até agora, muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe nosso vídeo se você achou interessante, mostre a mais pessoas, curte, né? Dá o seu like lá
na nossa página do YouTube, no nosso canal, assim como nos nossos vídeos, né? Vejam desde os primeiros lá e com certeza Deus vai te abençoar muito com esse conteúdo que é para você que se interessa por Bíblia, por teologia. Se Deus permitir, na próxima semana a gente carrega aí um outro vídeo para poder abençoar a vida de vocês. Até mais, um abraço, encerramos aqui.